Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de termos voz para falar e dizer que reunidos em teu nome estamos, porque o Senhor falou que onde tiver dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor aqui estará. E de início logo, nós trazemos uma palavra de consolo. Todas as nossas crenças religiosas trazem a informação de um anjo guardião, de um espírito protetor. E tenhamos certeza de que mesmo quando pensarmos que estamos sozinhos, não estaremos. Um trabalhador do Cristo, um trabalhador de Deus, um anjo guardião, um espírito protetor, ou qualquer outro nome de um anjo bom, um espírito bom, estará conosco. Então estaremos sempre em dois, reunidos em teu nome. Porque, Senhor, quem nos ama e quem, pela obra de Deus, serve-se do bem para nos ajudar, está sempre conosco. Assim como Deus e Jesus, ou qualquer outro ente do bem, que represente o bem, que ensine o bem, o amor e a paz, esteja conosco. Muito obrigado, Senhor, pela voz para poder falar e transmitir essa mensagem que será ouvida por outras pessoas e servirá de reflexão. Que assim seja. Hoje nós já está aí na tela, né, na imagem, a Bíblia, né, e aí não importa a versão, porque, como eu sempre gosto de dizer, precisamos sempre ter atenção, porque a letra pode matar, mas o Espírito vivifica. Então que possamos tirar sempre dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Deus, o espírito da letra, o espírito da lei, mas um espírito que seja o espírito do bem, de paz e de amor. Jesus começou dizendo isso também, né? Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. E na nossa tradição, né, cristã, católica, protestante, evangélica, espírita, ou qualquer outra denominação que eu não me lembro agora, mas na nossa tradição cristã temos o Novo Testamento. Mas o próprio Jesus, ele falou, eu não vim, como é, meu filho? Eu não vim destruir a lei, Mas fazê-la cumprir. Mas fazê-la cumprir, né? Se quiser vir mais para cá, para perto, para sua voz sair, é melhor, viu, filho? Eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Então, não seria bem um Novo Testamento, né? Mas a mesma lei a ser cumprida. E aqui a gente começa com Mateus, o evangelista. Pode falar, filho. Por que se dá esse nome de Antigo e Primeiro Testamento? É apenas uma divisão, né, religiosa da nossa tradição, né? A nossa tradição contemporânea, ocidental, é apenas a nossa tradição que dá esse nome, né? Porque, como nós veremos para frente em estudos anteriores, né, aqui nós temos Novo Testamento, né, como já mostrei aqui, né, e provavelmente o outro vai ser o Velho Testamento. Mas a gente vai entender isso para frente, né? Vamos, como é o primeiro estudo, não é o primeiro estudo não, a primeira sequência de estudos, né? Nós vamos focar aqui, né? Focar nos evangelistas, né? Que alguns gostam de dizer que os evangelistas são biógrafos do Cristo, porque eles escrevem uma biografia do Cristo, né? Por assim dizer, as palavras do Cristo.
Então, as palavras do Cristo é como se fosse um evangelho redivivo, né? Reviver o evangelho. Aqui em Mateus, se você quiser filhar outra Bíblia aqui, aqui ó, Mateus, como nós falamos, não importa aqui também, ó, Novo Testamento. Não importa a letra, não importa a tradução, sempre procuremos os ensinamentos do Cristo que possam trazer paz, amor, fraternidade. Sempre procuramos isso, não tem problema algum. Aqui qualquer dia a gente pode ler essa introdução geral no Novo Testamento, né? Mas hoje vamos começar por Mateus, para fazermos esse evangelho. Os evangelistas, né? É o evangelista, exatamente. Mateus aqui. Eu queria que você lesse comigo, filho, porque aí as pessoas iam vendo. Queria que você lesse comigo, viesse ler comigo, porque as pessoas vão vendo um pouco a diferença que não tem importância nenhuma para nós. Aqui nesse aqui está dizendo genealogia de Jesus Cristo. E aqui também. Genealogia e relatos da infância. Então, geração, livro 1. Da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Uma coisa. Uma coisa que quase ninguém comenta é sobre a infância de Jesus, né? Sim, exatamente. Quase ninguém comenta sobre a infância de Jesus, exatamente. É porque ele não apareceu a público, né? Não apareceu a público. Quando ele não apareceu a público tanto quanto quando ele saiu para começar a pregar, ele se tornou conhecido aos poucos. Então não tem, mas isso aí a gente vai saber. Então vamos lá. Judá gerou de Tamar e Pérez e Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. E aqui vem toda uma genealogia. No número 6 aqui, Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urais. E assim vai toda a genealogia, né? E aqui eu vou ler somente o 17, que é o final. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Informação interessante, né? Então, aqui ele traz a genealogia do Cristo, né? Mas... não vamos se apegar a isso. Isso, né? Exatamente, meu filho. Não vamos nos apegar a isso, né? Nós vamos nos apegar aos ensinamentos do Cristo que trazem paz, amor, fraternidade, compreensão, sabedoria, né? Salomão tem bons exemplos de sabedoria, né? Para estudar a Bíblia, é bom aprender os exemplos de sabedoria de Salomão. Isso é o que importa, né? Principalmente sabedoria cristã, né? Agora você falou isso, meu filho, eu lembrei. Da oportunidade que Jesus falou, que ele não julgava, quem julga é o Pai. Então isso é sabedoria, né? E sabemos que se Jesus julgasse, julgaria de acordo com o Pai, que é Deus, né? Por quê? Porque Jesus, nós sabemos que está em perfeita comunhão com Deus, né? Interessante, né? Aqui Mateus trazendo essa genealogia, né? O evangelista Levi, né? Que depois recebeu o nome de Mateus. Essa mudança de nome tem uma representação, né? A gente vai lembrando e vai comentando. Qual é a representação? A representação de que você agora é um novo homem, uma nova mulher, né? Tem uma representação.
E aí, quem quiser se aprofundar, né, vai ver no judaísmo, na tradição judaica, nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Vou fazer só um comentário aqui sobre essa genealogia de Jesus, é que são pessoas, né, que têm uma importância religiosa, sacerdotal, seja diretamente ou indiretamente. Nascimento de Jesus, então uma família, né? Uma família que tem uma obediência, né? Um histórico de obediência a Deus. Então, isso é uma coisa que vale a pena comentar. Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará luz a um filho, e o chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo. Então a gente vê aí, né, uma situação, né? Hoje nós estudamos isso, né, filho? Estudamos sono, sonho e sonambulismo, né? E a gente vê que é uma comunicação, né? Uma comunicação do mundo carnal com o mundo não carnal, né? É a comunicação do homem, como está colocado aqui pela Bíblia, com os anjos, né? Então é a comunicação entre dois mundos, né, meu filho? E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta dizendo. Vamos lá, vou botar aqui, quero que... Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, assim, a gente aqui, pessoal, vê uma questão aqui de tradução, né? Mas, como eu prometi, nós não vamos nos apegar ainda a isso, né? E pôs o seu nome Jesus, né? E aqui diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz a seu filho e chamará seu nome de Emanuel. Então, se nós formos para essas traduções, a gente vai ver muita diferença. Mas não vamos nos apegar a isso, não. Vamos em frente. A letra é o que menos importa. Agora, quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar. O que é que podemos comentar sobre isso? Que aqui agora já é o nascimento de Jesus, né? Então, nós vemos aqui nessa passagem, né, uma orientação, né, de um anjo, né, em um sonho, né, uma comunicação, né, entre o mundo material, né, e o mundo espiritual, que o anjo está no mundo espiritual, e uma comunicação dando uma orientação, né, de obediência, né? E José, como eu falei, né, da família de Jesus, vem de uma linhagem de pessoas obedientes, né? Nós vemos isso na religião católica, na religião evangélica, a obediência a Deus, né? A obediência às comunicações que orienta para o bem.
Porque quem busca o equilíbrio com o bem, com a paz, com o amor, vai ser bem orientado pelo bem. Então, uma orientação a José e um respeito a estas orientações. Os magos de Belém, os magos em Belém. Belém é o que ele está falando, frase dela? Belém é à vista. Vou ler aqui nessa outra Bíblia aqui agora. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que. Eu estou como será que estou? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos lhes prestar homenagem. Quando ouviu isto, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os sacerdotes chefes e mestres da lei, perguntava a eles onde Cristo deveria nascer. Em Belém de Judá. Em Belém, aqui está dizendo, em Belém, aqui lá no outro disse em Belém de Judá, tá vendo, gente? Que a gente não deve se apegar a letra. Aqui, ó. Em Belém de Judá, e aqui está dizendo em Belém da Judéia. Parece até dois lugares diferentes, né? Mas é o mesmo lugar. Nós não devemos nos preocupar com isso não, aqui, ó. Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Não devemos nos apegar a isso por quê? Porque são milhões de traduções, né? Até aqui, então não tem como ficar perfeito, né? Então quem conhece o telefone sem fio, quem não conhece, procure conhecer. O telefone sem fio é uma brincadeira que se faz nas escolas, nas universidades, né? Faz um círculo com os 30 alunos da sala, 20, 40, 60, e o professor passa uma mensagem. E essa mensagem, ela vai uma frase, né? E essa frase vai chegar completamente diferente no último, né? Mas Deus é maravilhoso e a gente tira o espírito da lei, da letra. Porque assim está escrito pelo profeta. Interessante, né? Responderam eles, pois assim foi escrito pelo profeta. Certo. Quem é esse profeta, gente? Tantos profetas, né? Deveriam dizer o nome do profeta aqui. Seria legal. Mas foram muitos profetas. Com o tempo, a gente estudando a Bíblia, a gente vai saber dos profetas, né? Porque o estudo não é só esse aqui. O estudo serão vários estudos. Com outras pessoas também. Com pastores, com padres, o que tiver. Estudar, aprender é sempre bom. Ouvir, ler. Então, e eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo Israel. Vamos ver aqui. Diz uma coisa aqui, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menos importante dentre as sedes distritais de Judá, porque é de ti que sairá o chefe que guiará Israel, meu povo. Pronto. Então Herodes chamou secretamente os magos, né? Então Herodes chamou os magos para uma reunião secreta. Pronto. Vou ler nesse aqui que a letra está melhor para o pessoal ver. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe
aparecera, e enviando-os a Belém disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quão o achardes, principiai-mo, ou seja, contar para ele, né? Para que também eu vá e o adore. Isso é o que Herodes, né? O rei Herodes fala para os outros reis. Né? Certo. Aqui está adore e no outro está prestar-lhes homenagem. Eu acho que prestar-lhes homenagem é uma tradução melhor. Aqui mudou então Belém. Prestar homenagem. Cadê? Depois que o rei assim lhe ordenou, participaram, sucedeu que... Cadê? Aqui. Informai-vos cuidadosamente acerca do menino e comunicai-me tão logo o encontrardes, para que eu também vá prestar-lhes homenagem. Prestar homenagem, né? As palavras também mudam o sentido com o tempo. E tendo eles ouvido o rei, ou seja, os reis magos, né, ouviram o rei Herodes, né, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com uma grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e, postrando-se, o adoraram. E lhe prestaram homenagem. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram. Olha só que interessante, viu? Herodes queria que os reis voltassem e dissessem a Herodes, ao rei Herodes, onde estava o menino. Agora olha que interessante, né? E sendo por divina revelação avisados, num sonho, de novo sonho, né, gente? Sonho é importante, né? Vamos estudar sonho. Para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Olha, aí tem uma coisa interessante, né, gente? Tem uma coisa interessante aqui. Vamos ver aqui. A seguir, abrindo os seus cofres, né, a gente viu lá também, ofereceram-lhe de presente ouro, incenso e mirra, avisados por Deus em sonho, né? Aí cada tradução é de uma forma, né? Para que não voltassem para junto de Herodes, regressaram ao seu país por outro caminho. Aqui tem umas questões interessantes, né? Essas questões interessantes aqui, né? Sempre os homens são avisados em sonho por anjos ou por Deus, né? Segundo a tradição. Então, o que quer dizer isso, gente? Sempre a comunicação, nós não estamos sozinhos, né? Neste mundo denso, neste mundo da carne. Nós temos sempre a proteção de Deus e dos seus anjos, independente da sua religião, do que você pode, o nome que você pode dar. Não nos falta a proteção de Deus e dos seus trabalhadores, né? Aqui na carne nós tivemos grandes trabalhadores do bem, né? Do catolicismo a gente tem grandes nomes como Madre Teresa de Calcutá, um trabalho maravilhoso que vale a pena estudar e conhecer o trabalho de Teresa, né? E Irmã Dulce aqui na Bahia, né? No Espiritismo tivemos Divaldo Franco, né, que desencarnou recentemente, e Francisco Cândido Xavier, que também vale a pena pesquisar e conhecer esses trabalhos lindos, né? Pesquisa e conhece o trabalho lindo de Chico,
de Divaldo, de Dulce, de Teresa. Procura a história deles, lê, que vale a pena demais. A gente vê que temos trabalhadores de Deus, tanto no mundo espiritual, né, quanto no mundo carnal. Então, isso é maravilhoso. Então, gente, qual é a reflexão que fica, né, desse evangelista, né? O exemplo que pais e mães dão para os seus filhos, né, que fala lá no início da árvore genealógica, né? Aí isso ficou. O nascimento de Jesus, né? Essa parte do nascimento de Jesus foi uma parte que ficou interessante na nossa mente. A questão do respeito à inspiração divina, né? E para que a gente tenha inspiração divina, a gente precisa parar. A gente não pode ficar com a mente conturbada, né? Com bens materiais, com sentidos, com sensações. A gente precisa parar, meditar, faça qualquer coisa. Procure seu psicólogo, o que for, qualquer profissional, psicoterapeuta, a sua igreja, quem for, o seu atendimento fraterno, o que seja, mas a gente precisa parar, equilibrar a mente para poder ter paz e essa comunicação com Deus. Fazer prece à noite, né? E aí, pensando na noite já, a gente fala de sonhos, né? Aqui isso aqui vai ficar para a próxima. Então, os sonhos, né? Então, a Bíblia já traz exemplo, né, da tradição deles. Então, cada um tem sua tradição. Deus não desampara ninguém, né? E sonho, a palavra sonho apareceu muito, né? Deus não desampara ninguém. Então, não importa se a sua religião é do Egito ou da Índia, né? Deus é bom o tempo todo para todos. Então, todos estão amparados pelo seu amor através de quem venha trazer uma mensagem de amor e de bem. Então, vamos procurar dormir bem, vamos procurar fazer uma prece religiosa na sua religião, uma prece de coração, de amor a Deus, para que possamos ter boas inspirações, para que possamos tocar nossas vidas como José, né, e Maria tocaram suas vidas. E não é só isso, tem muito mais sobre José e Maria. Eu não sei onde eu li, se foi na Bíblia mesmo, ou se foi fazendo outros estudos de outras religiões, né? Mas vamos pegar como exemplo José e Maria e a obediência, né? Nós, enquanto adultos, queremos muito a obediência de nossos filhos. Nós, enquanto adultos encarnados, né? E nós, enquanto espíritos eternos, filhos de Deus, porque somos filhos de Deus em espírito. Nós somos obedientes a Deus. E o que é ser obediente a Deus? Jesus veio trazer a mensagem de Deus. Porque Jesus é a boa nova, a boa notícia. E a boa notícia, quem manda é Deus. Então nós, como filhos de Deus, temos que ser obedientes, né? E para nós, ocidentais, né, e cristãos, a palavra de Deus é Jesus. E a obediência a Deus é a obediência à mensagem de amor que Jesus veio trazer. Quem é de outras religiões vai procurar na sua religião, né, a mensagem de amor que a sua entidade, que o seu ente, que o seu anjo, que o seu espírito traga. Então, a mensagem de Deus, ela vem para toda a terra, porque todos são espíritos, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, em espírito, não em carne. Então, pensamos em Deus, né? Vamos encerrar aqui esse evangelho, pensando em Deus, pensando em Jesus, pedindo a proteção de Deus para as casas de cada um de nós, mas não apenas a casa física, mas principalmente a casa mental. Pensando na casa física, pedimos proteção no nosso trabalho, proteção na rua, não só para nós, mas para todos que cruzarem o nosso caminho, todos que se relacionam conosco no dia a dia. Então, assim, agradecidos a Deus pela voz e pelo ouvido, pedimos por aqueles que não têm voz e que não têm a audição perfeita, que não enxergam. Pedimos que o amor de Deus se derrame sobre eles e que eles suportem com resignação e resiliência as suas provas, porque Deus libertará a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos.
Que assim seja.